Boa noite a todas e todos. Esse é mais um evento promovido pela Flama, a Frente de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração em Minas Gerais, em que a gente vai discutir o triste aniversário de 2 anos das remoções forçadas em Barão de Cocais, 1 ano das remoções que se iniciaram em Antônio Pereira, e discutir e repercutir um pouco as remoções ou a tentativa de remoção das comunidades de São José do Brumadinho, também em Barão de Cocais. Hoje, a gente vai contar com a presença de pessoas que vão trazer as histórias que começam na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, em que a comunidade de Socorro, em Barão de Cocais, foi acordada com um alerta catastrófico. A barragem sul superior iria se romper. Assim como em outras 3 comunidades, Piteira, Tabuleiro e Vila do Gongo, pessoas desnorteadas, com a roupa do corpo, eram orientadas por agentes da Defesa Civil e da Polícia a embarcarem em ônibus e deixarem suas casas e deixarem tudo para trás. 1 ano depois, em fevereiro de 2020, famílias de Antônio Pereira começaram a ser comunicadas que tinham que deixar seus imóveis, pois a barragem Doutor estaria em risco. Em abril e nos meses seguintes, novas remoções. Dezenas de famílias começavam a viver o drama de serem obrigadas a deixarem suas histórias para trás por medo da lama. Em novembro de 2020, a comunidade de São José do Brumadinho, também em Barão de Cocais, é comunicada que a barragem Laranjeiras da Vale estaria em novo patamar de risco e, por isso, teriam que sair de suas terras e de suas casas, pois, assim como nos outros territórios, teriam sido subitamente colocados na temível zona de autossalvamento da barragem. Todas essas histórias têm muitos elementos em comum. Todas se passam no entorno de barragens da Vale. Todas se passam em locais onde a empresa tem há muito tempo manifesto interesse minerário. Todas são possíveis, em maior ou menor medida, graças ao apoio obediente e servil de prefeitos, do governo do Estado, setores do Poder Judiciário e da Agência Nacional de Mineração. É importante ressaltar que em nenhum desses casos as barragens foram colocadas em nível 3 de emergência, que é o que obriga as pessoas, de fato, a serem removidas. No primeiro caso, de Barão de Cocais, um suposto talude, que supostamente cairia dentro da mina, a 2 quilômetros de distância da barragem, e que provocaria um abalo sísmico que supostamente seria o gatilho para o rompimento da barragem, tal talude nunca desabou. Nem se ouve falar mais dele. E a barragem, como todos sabemos, segue lá intacta, enquanto os moradores dos distritos veem suas casas sendo depredadas, delapidadas, o patrimônio histórico perdido, toda a sua vida deixada para trás. Em todos esses casos, se vê um elemento cada vez mais presente na vida cotidiana brasileira. O direito à propriedade, direito claro dos países capitalistas e garantido na Constituição brasileira, vem sendo superado por uma lei não escrita, mas nem por isso menos válida, a lei do mais forte. Não bastassem os rompimentos assassinos das barragens em Mariana e Brumadinho, a Vale, por meio de suas influências legais e infralegais, segue garantindo, por meio do terrorismo de barragens, a expropriação de terras onde ela tem interesse em diversos territórios de Minas Gerais, causando dor, sofrimento, frustração, adoecimento e morte. Mas se o que conta é a lei do mais forte, a tarefa nossa para ontem é nos fazermos fortes. É para mostrar parte da nossa força que a Flama convidou hoje Hélida Couto, moradora e líder da comunidade de Socorro, Ana Carla, membro da Comissão dos Atingidos por Barragens de Antônio Pereira, o senhor Delson São Miguel de São José do Brumadinho, e o Luiz Paulo, da Coordenação Nacional do MAN. Eles estão aqui para compartilhar conosco um pouco de suas experiências nesse período tão difícil para a vida dessas comunidades. Boa noite, Hélida, seja bem-vinda. A gente queria começar com você contando para a gente um pouco como é que foi aquela noite fatídica do 8 de fevereiro de 2019 e como se deram os acontecimentos nos dias seguintes, aquela violência que o povo do Socorro e das outras comunidades ao longo ali do Rio São João passaram a partir daquele momento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada pelo convite. Como você falou, né, eu sou moradora aqui da comunidade de Socorro, então nós fomos acordados, né, no dia 8 de fevereiro de 2019, né, com o toque da sirene. Então, assim, o toque da sirene, né, tocou na comunidade de Socorro mesmo, né,
ela não tocou, porque assim, a Vale colocou 4 sirenes, né, uma no Tabuleiro, Piteira, colocou uma na Vila do Gongo e 2 no Socorro, uma no meio do Socorro e a outra no final da comunidade de Socorro. Porém, a que iria ter que tocar, né, na comunidade de Socorro, ela não tocou. Então, assim, para a gente foi um susto, porque foi um morador chamando o outro, porque, infelizmente, né, a sirene tocou, a maioria das pessoas não escutaram, então, assim, quem escutou foi um barulho, né, muito longe, e mesmo assim, foi os cachorros, né, que começou a latir, e um levantou, né, curioso para ver o que estava acontecendo, e acabou vendo que a sirene estava tocando, e a partir daí a gente começou, né, um chamando o outro. Então, assim, a gente fala que foi um cenário de guerra praticamente para a gente, porque ninguém tinha, né, ciência do que poderia acontecer, ninguém não tinha treinamento, né, para saber o que iria fazer, porque a Vale sempre fala, né, que falava com a gente, que estava no processo de implantação, que nós jamais iríamos ver, né, a sirene tocar, porque fazia parte, né, do plano que eles tinham, né, que tinha que cumprir a lei de escalar as sirenes, né, aonde teria barragem. Então, por esse motivo, né, estava todo um processo, muita gente da comunidade não participava das reuniões, né, então, assim, estava no início de saber aonde que iria colocar, escalou a sirene, aonde que iria ser os pontos de encontro, porque não tinha nada definido ainda, aonde que os pontos de encontro. Então, assim, minha irmã que me chamou, porque o sogro dela, o Tião, ele tinha um restaurante na comunidade de Socorro, e ele acordou, né, com os cachorros latindo, levantou, né, para ver o que estava acontecendo, e ele chamou, né, a filha dele e chamou a minha irmã, que é nora dele. Então, ela desesperada, né, tentou me ligar, não conseguiu falar com a gente, porque esse sinal telefônico lá no Socorro, né, por ser uma comunidade rural, o sinal é muito ruim. Então, minha irmã pegou as crianças, né, os filhos dela, e saiu correndo para minha casa para tentar chamar a gente, porque o medo dela era que a barragem, né, estivesse estourando realmente e que a gente fosse atingido, né, pela lama, porque, assim, estava tudo muito recente, né, foi praticamente 15 dias de diferença da nossa evacuação com o acontecimento da barragem Brumadinho. Então, assim, todo mundo estava com muito medo, porque até então a gente nem lembrava que existia uma barragem em cima da comunidade de Socorro, porque para a gente era normal, né? Porque tinha mais de 20 anos que tinha essa barragem se construída e ninguém nem ouvia falar nela praticamente. Então, a partir daí, né, minha irmã chamou a gente e nós saímos, né, correndo. Minha irmã chegou desesperada lá em casa, batendo na janela. Daí eu peguei o telefone, liguei para o pessoal da Vale, a parte de comunicação estava fazendo as primeiras reuniões com a gente. Ela tinha me falado, né, que era para a gente sair e chamar os vizinhos, porque tinha dado uma elevação na barragem, mas que não era nada assim muito grave, não. Então, por esse motivo, a gente saiu, começou a chamar, né, todos os vizinhos. Então, eu falo assim, que uma cena que não sai da minha cabeça, porque, assim, como foi 2h15 da manhã, ou 1h30 da manhã que a sirene tocou, então, assim, pegou todo mundo dormindo, tinha chovido, né, muito durante a noite. Então, assim, o pessoal já estava com um pouco, né, de receio, e nem a barragem, nem a sirene tocar. Eu lembro que a minha priminha, na hora que eu chamei ela, né, ela morava de frente da minha casa, ela me chamava de tia, ela me gritando, tia, eu não quero morrer, eu não quero morrer, e a gente tentando acalmar ela, falando que ela não iria, né, morrer. A mãe dela, né, pegando a avó dela, de mais de 80 anos, tentando subir morro acima, um trilho, né, que não tinha condições nenhuma da mãe dela subir, porque a mãe dela tinha problema de saúde, não conseguia se locomover direito. Então, assim, essas cenas, né, a gente fala que a gente sempre vai guardar. Na comunidade de Piteira, né, também não foi diferente. As pessoas ficaram desesperadas, porque lá realmente, né, a sirene tocou, e fica bem no alto. Tinha uns caminhões, né, que passavam com o transporte de minério de uma mineradora que já estava iniciando um projeto lá em cima, na Pedra Vermelha,
Então, assim, o pessoal começou a se desesperar mesmo, e era lama, por causa que os caminhões tinham passado na estrada, e a estrada toda de terra. Então, assim, teve pessoas que caíram no meio desse barro, teve idosos, né, que não caminhava e que não enxergava direito, né, que era camado, saiu em carrinho de mão, né, esses carrinhos de pé de porco. Então, a gente fala que é muito, assim, foi muito complicado, sabe, a nossa situação, porque a gente não tinha treinamento, a gente não sabia o que queria acontecer, e a Vale utilizou, né, de má fé para poder nos retirar de casa. Então, assim, a maioria das pessoas, né, teve pessoas lá no Socorro ainda que me chamar vizinho, que caiu, quebrou a perna, né, que é o caso da Isabel, foi chamar os vizinhos lá embaixo, acabou escorregando na grama e se machucou. Tivemos pessoas, né, na Vila do Gongo também, que tinha problemas, né, tanto cardíacos e outros problemas de saúde, que passaram mal. Então, assim, a gente vê uma série de coisas, né, que aconteceu e que ninguém tinha o preparo, né, ninguém tinha ciência do que a gente realmente deveria fazer nessa situação. Então, a maioria das pessoas, né, saíram com a roupa do corpo, porque a gente pensava assim, nós vamos sair agora, isso aí, rapidinho a gente deve voltar para casa novamente. Então, assim, saíram sem documento, teve pessoas, né, que saíram com a roupa de dormir, chegaram aqui no polo esportivo, né, que eles retiraram a gente, pediram para um vizinho ir chamando o outro. Então, a gente saiu, chamando o outro, colocando as pessoas, né, dentro dos ônibus, e aí nós partimos, né, para a cidade de Barão de Cocais, pensando que a gente ia chegar aqui, eles iam verificar, né, o estado da barragem, ia falar que tinha normalizado, ou fazer qualquer coisa que a gente conseguiria voltar no mesmo dia para casa. Então, assim, só que é um pensamento que já tem 2 anos, né, que a gente está fora de casa. Infelizmente, né, nós não conseguimos, a Vale não nos autorizou ir para as nossas casas, retirar os nossos pertences pessoais. Então, assim, tudo que a gente levou uma vida inteira para construir, infelizmente, né, ficou para trás, porque a gente não pôde, né, pegar nada. Imagine vocês, né, que têm suas casas, têm suas famílias, suas lembranças, como que é a sensação, né, de se imaginar sair de casa sem uma expectativa, né, de voltar para casa, sair com a roupa do corpo, não conseguir pegar suas coisas. Então, assim, a gente fala que é muito revoltante, né, para a gente, que é a comunidade, justamente por causa disso. Que a gente sabe que a Vale, né, utilizou disso, utilizou que a má fé para poder pegar e retirar a gente de casa mesmo. Porque a gente sabe, né, que ela tem outros planos, né, e que utilizou, né, a sensibilidade que o povo estava de Brumadinho, né, do ocorrido, para colocar medo nas pessoas e retirar a gente de casa. Porque a gente vê, né, nessas outras evacuações aí, que ninguém sai no nível 2. Nós saímos no nível 2. Então, assim, eles colocaram já no nível 2, não colocou a barragem nível 1, já subiu logo para nível 2, não teve as autorizações, né, porque a gente sabe que, hoje a gente sabe, que até então a gente não sabia, que a gente não precisaria sair de casa. Então, a gente saiu, né, a gente fala que a gente saiu igual cachorro. Nós saímos chutado, né, das nossas próprias casas, do nosso convívio lá. Então, assim, infelizmente, né, eu falo que é muito revoltante e a comunidade, né, infelizmente, né, a gente fica sem saber o que realmente vai acontecer, porque o projeto Apolo, né, a gente acredita que a Vale tem, né, tem um projeto lá para cima, porque a gente vê que depois que a gente saiu, 5 mineradoras já iniciaram o seu processo, né, de extração de minério lá em cima. Então, eu falo que a comunidade de Socorro parece que era um empecilho, né, para a Vale. Então, por esse motivo, né, ela utilizou essa má fé para tentar expulsar a gente de lá, utilizando, né, a barragem como uma desculpa. Porque eu falo desculpa, porque até o dia de hoje, a gente sempre pergunta, né, para o pessoal que trabalha lá, o pessoal do monitoramento da barragem,
eles falam com a gente que continua tudo normal. Então, eu falo assim, é muito complicado essa situação por causa disso. Porque se a barragem está normal, por que retiraram a gente, se não tem nenhum tipo de alteração na barragem? Se a gente pegar, né, a situação da nossa comunidade hoje, a gente fala assim, 2 anos se passou, um dia 19, né, nós tivemos uma reunião aqui com a Vale, e a Vale falou com a gente que o período, né, que ela tem para descaracterização da barragem é de 9 anos. Então, assim, como que vai ficar, né, a nossa comunidade aí um período de 9 anos? Então, assim, são coisas que a gente não consegue entender, né, aonde que está a justiça realmente aqui no Brasil. Porque a gente não vê, né, os governos tomando providência, não vê a lei, né, fazendo nada para ajudar o povo. Entendi. E hoje, Hélida, como é que estão as coisas? Como é que estão as famílias? Como é que está a assistência que a Vale tem que prestar a essas famílias que foram removidas? Como é que está o clima das pessoas? Como é que está a saúde mental das pessoas que passaram por essa violência já há 2 anos? Hoje a nossa situação, eu falo que é muito complicada, porque foi passando, né, já se passaram 2 anos, muitas pessoas, né, nem chamaram para receber os seus danos morais, pagar, né, as suas percas. Então, a maioria da comunidade ainda não foi chamada. As pessoas que foram chamadas, né, no escritório de indenização, essas pessoas estão sofrendo, né, coação por parte da Vale, ameaças, porque a Vale, a gente sabe, né, que o interesse dela é todo de comprar a comunidade realmente. Então, aquelas pessoas, né, que não querem vender, a Vale, né, acaba ameaçando essas pessoas, para que essas pessoas, né, acabem cedendo mão. Nós conseguimos um direito aqui, através do doutor Luiz Henrique, que é o juiz da comarca aqui de Barão de Cocais, para que o auxílio emergencial se mantesse durante 1 ano. A Vale, né, como sempre, com 72 horas, ela conseguiu, né, através do desembargador Marcelo, derrubar essa lei que o juiz tinha dado a nosso favor. Então, a Vale está fazendo isso tudo, né, forçando as comunidades, que a gente sabe comunidade é uma comunidade rural, pessoas, né, que não têm grau de instrução, mexe com roça e utilizava disso, né, para sobreviver. Ela está usando isso para deixar, né, as pessoas mais vulneráveis, para que as pessoas, né, com medo, acabem vendendo e por desespero. Então, assim, a saúde mental das pessoas, infelizmente, está todo abalado, várias pessoas, né, com depressão, várias pessoas com síndrome do pânico. Então, assim, que é uma confusão do cão. E a Vale, assim, a assistência que ela fala, que ela prega aí nas redes, é mentira pura, porque a gente vê, assim, assistência, psicólogo vem na casa que a gente contratado pela Vale, vem para colher informação, mas você virar e falar com ela, olha, eu estou passando por esse problema, queria conversar, né? Eles falam que não pode nos atender, tipo assim, só vem para pegar a informação, para saber o seu ponto fraco ali da sua família, leva para a Vale e a Vale utiliza disso, sabe que a pessoa é abalada, para utilizar a sua técnica de pressão. Então, assim, a gente fala que é um complô, sabe? É uma maior sem vergonhice, um perdão da palavra. Então, assim, infelizmente, né, o que a Vale prega aí, gente, infelizmente, é mentira. Ela, como se diz, é safada mesmo, tenta fazer de tudo para pegar, forçar as pessoas. Então, assim, nós já fizemos vários protestos, né, aqui contra a Vale. Algumas pessoas sofreram retaliação, outras não. Tanto, né, que eu e algumas pessoas, nós temos um processo que a Vale quer processando nós, porque nós entramos na nossa casa. Agora, ela não tem processo nenhum, né, porque retirou a gente de casa. As nossas casas estão sendo destruídas lá na comunidade. Nós já tivemos, né, só de roubos, nós tivemos invasão lá no Socorro, mais de 5 invasões, né, que eles fizeram arrastão.
a gente pede, né, tem câmera lá, que eles instalaram câmeras lá, a gente pede, né, para que eles nos mostrem, ou entregue à polícia, né, para que consiga pegar as pessoas que estão invadindo lá, não aparecem as câmeras, agora eu, como moradora, se eu ir lá, a câmera me pega e eles chamam a polícia e eu posso ser presa e receber processo. A nossa igreja, o nosso maior patrimônio, caiu a cruz, mato já tomou conta de tudo, cupim está comendo, né, todas as pinturas, altares, e até hoje ninguém faz nada. Então, assim, da última vez nós entramos lá, né, fizemos a manutenção no telhado, recebemos processo, né, por causa disso também. Então, assim, a gente vê que nós não podemos entrar, mas a Vale entrou há pouco tempo para fazer um escaneamento para ter a igreja em 3D. Lá, ela conseguiu uma autorização na justiça para ficar lá 8 horas. E para arrumar um telhado que a gente vinha pedindo, né, desde o início do ano, desde fevereiro de 2020, nós não conseguimos essa autorização para a Vale fazer. Então, a gente vê, né, que só os interesses da Vale que caminha, né, do jeito que ela quer. Então, a nossa situação é essa hoje, sendo, né, ameaçados, não temos assessorias técnicas, muitas pessoas passando necessidade porque estão desempregadas. Algum tempo atrás, né, a Vale tentou, né, através da justiça, para retirar esse auxílio emergencial. Se a gente não negociasse também com ela, aceitasse o que ela queria, ela poderia retirar a gente de nossas casas, né, alugadas, e colocar a gente no meio da rua para que a gente pagasse o aluguel. Agora ela nos tira de nossas casas e nós temos que pagar aluguel para ficar, né, durante esse tempo inteiro aqui na cidade de Barão de Cocais, se a gente não pediu. Então, assim, cada dia a comunidade é mais revoltada perante a Vale por causa disso. Terrível. Eu tenho usado uma metáfora que não é de minha criação, mas que ela é precisa, assim, colocar os advogados da empresa, para os psicólogos da empresa, para dar assessoria psicológica, psiquiátrica para os atingidos, é como você ter um estuprador que invade sua casa, que estupra sua filha, que mata sua mulher, e na hora de fazer o atendimento psicológico é o estuprador que vai fazer esse atendimento, né? O criminoso é que dá o atendimento para a pessoa que é vítima. É duro, Hélida, obrigado. Eu sei que tem muita história para contar. Eu sei que o drama de vocês, infelizmente, ele é recheado de histórias muito tristes e muito graves, que mostram essa relação escura que a Vale tem, por exemplo, com vários setores no Estado brasileiro. Depois a gente volta, tá, para suas considerações finais. Eu vou chamar a Ana Carla. Ana Carla é moradora da Vila Samarco, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, e faz parte da Comissão dos Atingidos lá de Antônio Pereira. E, Ana Carla, boa noite, obrigado pela sua participação. Queria que você começasse contando para a gente como é que é ter a sua rotina interrompida, não com a mesma violência do que a gente acabou de ver que aconteceu com as pessoas em Barão de Cocais, mas do dia para a noite você se ver dentro da tal zona de autossalvamento. Como é que se deu esse processo no Pereira? Como é que se deu esse processo lá na Vila Samarco? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado. Bom, obrigada. Primeiramente, boa noite a todos e todas. O Daniel já fez a apresentação aqui e eu vou tentar conduzir, né, de acordo com a pergunta dele, como foi, né, do dia para a noite, eu ver que estava dentro de umas asas, né? Eu tinha, na verdade, eu tenho 3 casas, né, na Vila Residencial Antônio Pereira. E aí, isso chega, assim, impactando de uma forma que a sua vida, do dia para a noite, ela é transformada. E sempre sem diálogo. Eu acho que isso precisa ficar claro para todo mundo, que é o que a gente vê em Socorro e a gente tem visto em outros territórios, né? A Vale, em fevereiro, ela anunciou, né, que a barragem estava em nível 1. Nós começamos, né, tendo reuniões, e, de repente, a gente também chegou com a pandemia. A Vale disse que suspenderia, né, todo esse processo de remoção, porém,
um mês após, sem comunicar, todo mundo tinha já se desarticulado aqui em Antônio Pereira, dentro das suas casas, né? A pandemia estava no seu início, todo mundo com medo. E assim, a gente sabe que nessa hora ela usa a pandemia para colocar ainda mais pavor, pânico e começar um processo de remoção. Ela começa com um aviso de que vai retomar toda essa remoção. E aí o que acontece? A gente já vê uma comunidade dentro das suas casas, já com pavor da pandemia, né? Uma comunidade já desarticulada, porque a gente já tinha tido algumas reuniões com o Ministério Público e estávamos nos organizando. E aí, nesse momento, a Vale pega essa pandemia, esse momento todo, e começa a fazer as suas remoções. Sempre dialogando de forma individual, batendo de porta em porta, e assim começou. É o que a gente fala assim, que foi um período de guerra, de terror mesmo. Nós tínhamos uma primeira ZAS, para que fique claro para todo mundo, que aqui em Antônio Pereira nós já estamos indo para a quarta ZAS. Então, a primeira ZAS, ela pegava parte, né, do território, e houve assim, muito questionamento do porquê dessa mancha, e aí sempre com muita luta, e é aí que começa a vir um movimento de mulheres, porque o nosso território aqui é um território onde a gente tem uma grande maioria dos homens, né, dentro da mineração. E aí essas mulheres precisam, né, pegar isso tudo para si, né, e começar a lutar pelos seus direitos. Nesse processo todo, as remoções começaram a acontecer com a Vale dizendo que estava cumprindo todos os protocolos de segurança, e quando a gente via, ela entrava na casa dos idosos, na sua transportadora, né, subcontratada, sem o mínimo, que era a máscara, sabe? Vários idosos foram removidos de forma extremamente violenta, pessoas que moravam há mais de 40 anos da sua casa saindo sem garantias, porque que isso fique claro, a Vale até então, né, ela retira essas pessoas sem nenhum papel, sem nenhum documento, né, de que a sua remoção é definitiva. O que você vai fazer, né, porque são 9 anos, a Elida bem disse aí, né, ela repete isso nesse território, muito do que a Elida falou, a gente vive aqui em Antônio Pereira, é uma repetição das mesmas práticas, das mesmas violações de direitos humanos que a gente tem visto em todos esses territórios. Então, começa essa primeira fase de remoção. E aí, com muita luta, a gente consegue fazer uma segunda ZAS, que a Vale colocou um buffer de 30 metros, porque as famílias começaram a questionar. Peraí, a ZAS vai no meio da rua e não vai pegar a minha rua de frente? Enfim, o que gera é um terror, é pânico, é desespero, e a Vale nunca responde para a gente, né, assim, de forma concreta o que vai acontecer. Então, isso tem adoecido a nossa comunidade, isso tem causado, como a Elida falou, assim, existe um tratamento para quem é removido, mas aqui em Antônio Pereira nós somos cerca de 5.000 habitantes, e esse tratamento que é dado, como bem o Daniel disse, né, pela própria RE, né, você tem o seu psicólogo, todo o tratamento que é contratado, né, os profissionais pela empresa Vale. Então, aonde que você tem confiança nisso tudo? Depois desse questionamento que a gente veio, começou a fazer manifestações, e o que a gente viu? Foi a mesma forma de atuação em outros territórios, a Vale chamando a polícia, sempre de forma muito truculenta, e começando a fazer as retaliações quando a gente se organiza e temos as lideranças da comunidade. Então, isso que a Elida fala lá no território dela, a gente também viu acontecer aqui. Então, assim, eu acho muito importante retratar nessa live, e a Socorro trouxe, e o que eu venho trazendo também, é assim, que a gente tem que se unir numa rede onde todas essas cidades estão passando por esse terrorismo de barragem, onde as práticas das mineradoras são as mesmas.
ela toca o terror, ela tem os seus interesses individuais que não tem transparência, a gente não sabe o que é. Nível 2 de emergência, né? Não se toca sirene. Nível 2 de emergência não é obrigado a remover as famílias. Mesmo assim, a Vale, ela descumpre, né? A gente tem aqui inúmeras decisões onde a Vale também descumpre essas decisões, ela não está cumprindo várias decisões que a gente tinha. Uma coisa que eu preciso ressaltar, depois de muita luta, a gente veio para uma terceira ZAS, e essas ZAS, né, começou de novo as remoções, que aí ela eleva a barragem para nível 2, para que todo mundo saiba, dia 1º de abril a barragem aqui foi elevada para nível 2, e até o dia 30 de abril a Vale colocou um prazo, e ela é quem decide tudo, nem a Defesa Civil, nem o Ministério Público, sabe, consegue barrar essas imposições aqui no nosso território. O que a gente vê é um mando e desmando da mineradora. É ela quem decide quem ela vai retirar, como, quando. Então, o que ela coloca, como a Elida disse nas mídias, que ela tem feito todo um tratamento, né, que ela está realmente cumprindo os protocolos, né, da Covid, isso tudo não acontece. É impressionante, né, Ana, como tem um padrão de atuação, né, tem um modus operandi que é muito coerente com os objetivos que a gente acaba descobrindo que a empresa tem. Fala um pouquinho, Ana, para a gente como é que as coisas estão agora, né, porque transcorrido esse ano, tem várias famílias que já estão morando em casas alugadas em Mariana, em Ouro Preto, em outros distritos. Como é que está a perspectiva do retorno? Como é que está o ânimo das pessoas? Essa sensação da perda, né? A sensação da perda. E a gente não está falando do patrimônio, assim como no caso lá de Barão que a Elida trouxe para a gente. Tem uma perda do patrimônio material, aí tem toda uma questão da ligação com a terra, com as casas, e é claro, a gente está falando de patrimônio também. Conta um pouquinho para a gente como é que está, como é que estão as coisas hoje no Pereira. Então, um ano após esse terrorismo de barragem que iniciou aqui, vamos dizer assim, vou até pontuar, as pessoas, né, tantos os removidos, né, quanto as pessoas que ficaram, o que a gente vê é um adoecimento generalizado, crise de pânico, ansiedade, pressão alta, então pessoas que já tinham algum tipo de comorbidade, essas tem, né, assim, remédios, eu até brinco, né, que o clonazepam, que é para dormir, as pessoas aqui não dormem mais, porque a insegurança, em vez dela, né, diminuir da Vale, né, tentar trazer para a gente uma sensação maior, pelo contrário, com essas chuvas intensas aqui, você precisa ver o horror que é. E aí, após um ano, nós não tivemos um teste de sirene, né? Nós não tivemos um simulado, ninguém foi treinado. Isso foi com muita luta, nós conseguimos agora, né? Nesse sábado, a gente vai ter um teste de sirene. Então, um ano após, nada disso foi feito. A saúde também, só promessas da Vale, né? De fazer acordos para que seja implantado um PSF, uma equipe. Isso também fica só de boca. Enquanto isso, a comunidade continua com o PSF precário para atender o volume. Eles tentam fazer o melhor, mas não conseguem. Aí vamos para as casas agora, o patrimônio das pessoas. A Vale descumpre a decisão judicial, né, que seria de promover, né, uma vigilância dessas casas. Não existe, agora que ela colocou algumas câmeras, mas só na Vila Samarco, né, Pereira sede, as casas foram todas depredadas. Se você chegar lá, é um cenário assim de guerra. Não tem janela, não tem telhado, piscina com rato, com sapo morto, quer dizer, um descuido que vai também afetar a saúde. Aqui o mato, assim, está exorbitante. Isso tudo está em decisão judicial. Agora vamos para a questão do nosso patrimônio. A gente é um distrito tricentenário. A Vale começou um processo de uma abertura de uma estrada como obra emergencial, sem fazer evacuação total das áreas. Então é importante dizer que hoje, né, a Vale ainda nega tratativas e ainda existem pessoas morando na zona de autossalvamento com as obras em andamento.
ela então entra com essa obra onde a gente, com muita luta, né, a gente com muita manifestação, a gente tentou barrar, mas não conseguiu. A gente vê que a Vale realmente, assim, ela interfere em todas as coisas. A gente não tinha apoio nenhum da prefeitura nesse momento, então a Vale rasgou a nossa serra, sabe, tem trazido para dentro da serra poeira, animais peçonhentos, as nossas nascentes completamente desprotegidas e outras, né? Matou inúmeras nascentes. A gente tem fotos assim que são chocantes de como a Vale, né, fez essa estrada e como está hoje. E outra, a gente tem também aqui um patrimônio histórico, cultural e outros patrimônios, como a gente descobriu, assim, que afeta, assim, a Igreja Queimada, que é uma referência que a gente tem aqui. E fora isso, a gente tem a Fazenda Pitangui, que foi com muita luta que ela não está debaixo, né, de um bota-espera. E aí a gente tenta a Fazenda Taveiras também. O que a gente vê hoje, a Vale continuando mandando e desmandando no nosso território, retirou o nosso único clube, né? Assim, numa incoerência danada, a gente fica sem lazer. Por que que ainda ela mantém pessoas morando nas AS, mas fecha um clube? Dizendo que em nível 2 não é obrigada essa remoção. E ao mesmo tempo a gente tem dentro das AS a MG 129, onde, né, centenas de pessoas diariamente passam por essa MG. Então, assim, são absurdos que a gente vai tratando no nosso dia a dia e que é só com muita luta e resistência, sabe? Eu não gostava dessa palavra resistência, né? Mas hoje eu vejo que é isso. Se a gente quer mudar esses padrões, é com luta e muita resistência, porque isso tem ocorrido em todos os territórios. E os interesses, a gente sabe que a Vale tem interesses nesses territórios quando a gente une. Por isso que é importante saber que está tudo ligado. A Vale tem todo o seu planejamento estratégico aí para mais de 50 anos e nós estamos num corredor minerário que a intenção dela realmente é desapropriar essas terras. Entendi. Muito bem, Ana. É muito clara a sua exposição, né? A Ana está na luta aí também, com a gente participando da Flama, tem entendido junto com a gente todo esse movimento, que é um movimento que ultrapassa, né, os espaços, as cidades, os distritos. Tem uma coisa muito interessante também nessa questão que une a luta do povo do Pereira com o povo do Socorro, Piteira, Tabuleiro, né, com essas comunidades foram removidas em Barão de Cocais, que é a participação efetiva e majoritária das mulheres na luta. Isso é muito legal, isso é muito importante, é um registro que a gente tem que deixar aqui bem demarcado, porque a gente vê muitas vezes a polícia aparecendo como cão de guarda mesmo do capital, né, das empresas, né, e muitas vezes em manifestações completamente pacíficas, e a polícia chega com as suas escopetas, né, os policiais brutamontes, numa ação intimidatória que complementa a ação que a Vale vem fazendo, toda essa violência com essas pessoas. Ana, obrigado. A gente vai passar agora para o Luiz Paulo, coordenador nacional, um dos coordenadores nacionais do MAN. O Luiz é uma pessoa que está por dentro de muitas dessas lutas que estão acontecendo hoje, não só em Minas Gerais, mas em muitos espaços do Brasil. Luiz, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. A gente tinha um convidado também, que era o Delson ia falar para a gente como as coisas estão em São José do Brumadinho, mas a internet dele não permitiu a sua participação. Mas o Luiz, junto com o MAN, está atuando também lá. Então, eu queria, Luiz, que você começasse contando um pouco para a gente de como as coisas se deram a partir de novembro do ano passado lá em São José, e depois desse um panorama para a gente de como está toda essa luta, né? A gente está nessa frente da luta para tentar salvar a vida das pessoas, para tentar permitir que as pessoas possam tocar suas vidas de uma maneira minimamente normal. Bem-vindo, obrigado. Vamos lá. Beleza, Daniel. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando. Parabenizar o Flama, né, por esse espaço aqui hoje. O Flama que desde seu início de articulação tem tido um papel fundamental na região, né, desde Mariana, Ouro Preto, se estendendo para essa região de Caraça, não só para fomentar o debate, mas também nesse esforço de articulação,
né, dos diversos lutadores, lutadoras que têm enfrentado as contradições da mineração nessa região. Então, saudar essa importante iniciativa, não só desse processo de construção da Flama, mas também desse debate importante que nós estamos travando aqui hoje. Bom, Daniel, acho que de início seria legal para a gente trabalhar essa coisa das remoções, né? Tanto esse debate que a Hélida trouxe aqui do caso Socorro, a Ana agora também, do Antônio Pereira, uma pena o Delcio não pôde entrar aqui, tomara que às vezes ele consiga entrar, estou vendo, ou ele ou o Muscapé, puder trazer também os elementos de São José, mas antes acho que era bom a gente também entender um pouco qual é o pano de fundo, né? Porque quais são essas contradições? O que é esse modelo de mineração que leva a essas desapropriações, essa tomada de território e toda essa violência que nós estamos sofrendo no estado de Minas Gerais. E não só em Minas, né? Mas no conjunto do território nacional, onde avança, então, esses inúmeros projetos de mineração têm sido cada vez maiores, com uma ofensiva ainda mais violenta nas comunidades e nos diversos municípios que têm crescido a mineração. Acho que o primeiro ponto, uma pergunta, né, para a gente fazer. A mineração chega como se fosse algo natural, né, nos territórios, mas essa mineração ela tem servido para quê, né? Uma pergunta para a gente fazer, para a gente procurar respostas. É para quem? Então, hoje, a mineração em Antônio Pereira, em Barão de Cocais, em Mariana, em Catasalto, de Santa Bárbara, nessa região aqui próxima nossa, ela tem servido a quê? Ela tem servido a um projeto de nação, a um projeto de desenvolvimento, da gente ver as riquezas minerais que nós temos e tentar pensar a partir desses minerais um plano de desenvolvimento, de industrialização nacional? Ou ele tem servido somente para manter o Brasil nesse papel nessa lógica ainda de exploração colonial, né? A riqueza vai e a pobreza fica com os rastros de destruição para o conjunto do povo brasileiro. É esse que está em jogo. E é esse modelo que vai impulsionando, massacrando os territórios em Minas Gerais, aqui nessa região onde nós estamos enfrentando, mas tem avançado em várias fronteiras do Brasil. E acho que um ponto também, né, que nós temos que debater. Essa região, ela tem uma cobiça muito grande justamente pela presença desses minerais que a gente não encontra em qualquer lugar do planeta, né? São bens raros, né? São bens estratégicos. Não à toa que vem a Vale hoje, com boa parte das suas ações com acionistas estrangeiros, né, para vir aqui para essa região, para roubar, para saquear esses minérios, né? Então, são bens raros que, a partir dessa exploração desses minérios, essa empresa consegue ter lucros extraordinários. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente estar debatendo. Outro elemento é a gente ter claro de que, se é uma mineração que não nos favorece, não favorece um projeto de nação, não favorece um projeto de desenvolvimento, de trazer melhores condições de vida para o povo, para a região, de ampliar a renda, né, de colocar o Brasil num trilho em melhores perspectivas. O que é que está impulsionando? O que é que está provocando? O que é que está intensificando o Brasil com esse modelo de mineração? E intensifica o Brasil numa lógica de subdesenvolvimento, né? Nenhuma perspectiva, então, de trazer melhores condições de vida para o conjunto do povo brasileiro. E o pior, aprofunda nosso país com uma economia baseada majoritariamente na exportação de matérias-primas. E a gente sente na pele quais são as consequências da adoção desse modelo, né? A Ana colocou aqui muito bem. Poeira, ampliação de violência, destruição dos territórios, das condições naturais, né? E todas essas contradições que tem com a mineração. E outra pergunta é para quem? Tem servido, as comunidades locais têm servido para trazer mais renda para o Estado, para melhorar serviços públicos na região? Vamos olhar a condição da comunidade de Antônio Pereira, de Ouro Preto, de Mariana. São cidades, por exemplo, que não têm nem saneamento básico, uma dificuldade para manter os postos de saúde, as creches municipais, toda fragilidade na estrutura. Barão de Cocais, a mesma coisa. Catas Altas, Santa Bárbara. Ao mesmo tempo,
empresas tendo lucros extraordinários nesses territórios. Importante a gente mencionar, Daniel, todo mundo está acompanhando, fecha esse ano de 2020, a mineração teve um faturamento de 209 bilhões de dólares. Já qual foi a arrecadação do Estado brasileiro? Cerca de 6 bilhões. Então, olha a discrepância. Quantas empresas lucram com a extração dessa riqueza que nós temos no subsolo e quanto que o Estado arrecada. Então, uma desproporcionalidade muito grande que coloca claro para nós a quem serve esse modelo de mineração. Então, dentro dessa lógica, né, de fazer dinheiro na busca pelo uso dos minérios, você tem, então, alguns entraves, que são os territórios, são as comunidades. E para essas empresas, pouco importa quem vai estar na frente. E é essa lógica que nós estamos vendo. E aí estamos enfrentando, então, essas estratégias, né, essas táticas, que aparecem agora com maior intensidade, mas que não são novas, né? E aí vou trazer, então, vamos ver se o Delson chega depois para contribuir, mas principalmente o que nós temos convivido na região de São José de Brumadinho, que enfrenta ali, então, um complexo de barragens da Vale, que chama de Complexo da Barragem Norte, que inclui 3 barragens, que é a Barragem Laranjeiras, a Barragem Torto, Barragem Laranjeiras, que já está construída, né, que hoje a Vale alega que está em risco de rompimento. Você tem a Barragem do Torto, cerca de 100 metros da Barragem Laranjeiras, em plena obra, e um projeto de uma terceira barragem, que é a Barragem do Tamanduá. O projeto da Vale, desde que ela chegou em São Gonçalo do Rio Abaixo, com a mina Brucutu, era então a expansão dessa cava e dessas 3 barragens. Depois da construção dessas 3 barragens, ela ia construir um dique abaixo dessas 3 barragens e então soltar a parede dessas 3 barragens, criando um grande lago. E aí criando então essa barragem norte. Mas ela ia fazer por etapas. Por que ela ia fazer por etapas? Primeiro ela queria fazer tudo de uma vez, mas foi impedida, justamente pela comunidade de São José de Brumadinho, povo de Laranjeiras, de Cocais e de toda a comunidade na região que resistiu à Vale bravamente. E aí por vários aspectos. Um, pela defesa da comunidade, mas também pela defesa da comunidade São José de Brumadinho, a comunidade de fé de São José de Brumadinho. Tem uma igreja na região, tem um santuário de São José, uma história antiga, mais de 300 anos, que ocorreu um milagre na região e desde então foi construído um santuário. E desde então tem fiéis de São José de todo município na região, vai até lá, no dia 19 de todo mês, para celebrar, para exercer sua fé, para os devotos de São José, fazem peregrinações até chegar no santuário. Então, é uma história muito bonita, né? Uma comunidade de fé muito bonita, que tem uma tradição que envolve profundamente diversas pessoas, diversas comunidades. E foi essa força da fé das pessoas que impediu a Vale, em 2007, de desapropriar a igreja e a comunidade. Então, escalonou essa construção dessas barragens por etapas. Mas no relatório da Vale, isso já em 2007, o engenheiro da Vale colocou claramente: não conseguimos, falhamos no nosso plano, mas nós vamos voltar a partir de 2020. Ele tem o escárnio de colocar isso no plano, no relatório da Vale, que entrega aos acionistas. E aí não deu outra, né? Desde o ano passado, então, a Vale alega elevação do nível de emergência para desapropriar a igreja e o conjunto da comunidade. E para nós, Daniel, está muito claro o que está em jogo. É uma região, então, estratégica para a Vale, fundamental para a ampliação da mina Brucutu, para a ampliação das suas estruturas. E é importante só localizar aqui, a mina Brucutu, gente, é a maior mina em operação da Vale hoje no estado de Minas. Ela inicia em São Gonçalo do Rio Abaixo, mas a jazida chega quase ao centro de Barão de Cocais. É uma das jazidas mais ricas do estado de Minas. Se a Vale mantém o ritmo de exploração atual, você tem uma vida útil de mais 80 anos de exploração mineral nessa região.
Então, nós estamos falando de um projeto a longo prazo da Vale e que vai trazer uma série de consequências ainda para Barão de Cocais, com um projeto que vai desviar a MG 436, desviar para dentro do distrito de Cocais, porque parte da rodovia hoje está dentro do morro onde a Vale quer explorar. E além da chegada de inúmeros trabalhadores de fora que já tem alterado a dinâmica, o modo de vida de Cocais e de toda Barão. Então, esse é o projeto da mina Brucutu e por isso esse interesse, essa agressividade da Vale de retirar com pressas a comunidade de São José de Brumadinho. Então, o que está em jogo? Ela alega elevação do nível de emergência, mas desde dezembro de 2019 já tinha aparecido uma trinca na barragem e a Agência Nacional de Mineração já tinha recomendado uma série de medidas para a Vale, para consertar determinada estrutura, para melhorar determinado estudo, e mês a mês fazer essas vistorias. Chegava no mês, o que a Agência Nacional de Mineração e a Auditoria do Ministério Público tinha de retorno da Vale? Nada. A Vale não executava nenhuma medida recomendada para ela. Isso foi ao longo de todo o mês de 2020. Quando chegou em agosto, a Auditoria e a Agência Nacional de Mineração virou e falou: ô Vale, nós estamos já chegando no período chuvoso. A partir de setembro, se você não solucionar essas medidas que são simples, nós vamos ter que elevar o nível de emergência, por causa da chegada do nível de chuva. Não é por causa do risco da barragem. Dito e feito, a Vale, setembro, outubro, não fez nada. Quando chegou novembro, elevou-se, então, o nível de emergência e a Vale deu 20 dias para evacuar a comunidade. Então, nos documentos da Agência Nacional de Mineração e da Auditoria do Ministério Público, são categóricos, não há risco de rompimento. O próprio método de construção da barragem também não dá condições para um possível rompimento de liquefação, como foi na barragem de Fundão de Brumadinho, que ela rompe de uma vez. É um método de construção da barragem que, caso ela fosse romper, ela ia romper por etapas. Então, primeiro ia ter um primeiro vazamento, só depois que ia chegar num desastre, né? Isso próprios geotécnicos da Vale e da Auditoria do Ministério Público afirmaram. Então, não tem justificativa para essa evacuação imediata e violenta como a Vale tem colocado para o território. É uma forma da Vale, ao invés dela se colocar para tomar o território, coloca a Defesa Civil para evacuar a comunidade. E o mais fundamental, Daniel, que desde o anúncio o povo tem batido o pé, né? Então não tem aceitado essa evacuação forçada da Vale, não tem resistido, várias famílias mantêm nas casas e a igreja e toda a comunidade de fé continua celebrando todos os dias 19, todo mês, e agora no dia 19 de março também celebra o dia de São José, né? Tradicionalmente tem a festa de São José, dia 19 de março, então mais uma celebração na Igreja São José de Brumadinho para celebrar São José e principalmente a resistência contra mais esse intento da Vale de apropriar dos territórios. Excelente, Luiz. Bom, você trouxe tantos elementos aí, fui anotando algumas coisas aqui. Você usou uma palavra precisa para descrever exatamente isso, o escárnio de um diretor de mina, de um engenheiro que é capaz de colocar no relatório que ele apresenta para acionistas e que vai se tornar público, né, principalmente no caso do governo americano, que sempre publica todas essas informações, que eles não têm nenhum pudor. Eles não têm nenhum pudor de remover as pessoas, de acabar com a vida das pessoas, de acabar com o patrimônio histórico, de acabar com o patrimônio material. Essa festa de São José é uma festa muito conhecida. A festa de Nossa Senhora do Socorro, que acontecia lá, né, no Socorro, que era uma festa belíssima, o povo do Socorro não está podendo fazer, né? Tomara que a luta dê resultado para que ela possa retornar. Muito impactante o dado de que essas empresas de mineração faturaram R$1 trilhão. R$1 trilhão é um número que a gente não consegue nem dimensionar, né? O que é 1 trilhão de coisas, o que é 1 trilhão de reais, e a gente segue com o nosso Estado brasileiro à míngua, né? Sem conseguir comprar vacina, ou sem querer comprar vacina, para que a gente possa, pelo menos, atenuar os danos dessa pandemia. Impressiona também uma notícia que chegou hoje, de ontem para hoje,
que é o fato do BNDES ter vendido as suas ações da Vale para fundos privados, praticamente devolveu suas ações para a Bolsa, né? Vendeu por irrisórios, acho que 10 bilhões de dólares ou de reais, não sei. Mas o que significa que o governo brasileiro abre mão de ter cadeira no conselho que vai gerir as decisões, e significa que as decisões dessa empresa ficam ainda mais nas mãos de grupos acionistas do exterior. E aí, como eu disse, Luiz, no início, se é para valer a lei do mais forte, a gente tem que juntar força, né? Queria que você contasse um pouquinho das experiências de organização do MAN. Você participou, a Elda também participou, e eu acho que foi um movimento muito relevante o dia que a mina de Brucutu ficou fechada por 4 horas, para a gente, então, entender as possibilidades mesmo de atuação em grupo, de atuação coletiva, para a gente poder oferecer resistência, essa é a palavra mesmo, para nos preservar ante esses avanços. Uhum. Muito bem. Daniel, quando a gente enfrenta a Vale e outras mineradoras, nós estamos, às vezes não é nenhuma escolha, né? Nós estamos obrigados a fazer esse enfrentamento porque estamos sendo atacados, né? Como nós estamos enfrentando os territórios. Mas nós estamos diante de um inimigo muito poderoso. Estamos vendo o tamanho da escala do lucro da Vale, né? Nesse ano de 2020, né? Cifras também bilionárias, e é também mais um escárnio. Você coloca essa coisa da venda agora das ações do BNDES, o que foi o processo de privatização? É importante a gente fazer essa reflexão, que nós estamos enfrentando a nível nacional também, o governo agora anunciando uma série de empresas estatais para serem privatizadas, Eletrobras, ontem anunciou a privatização dos Correios, né, desmantelamento do SUS, das universidades, né, a Vale, por exemplo, foi privatizada por 3 bilhões, 3,3 bilhões, né, e na época fazia um levantamento que ela valia mais de 100 bilhões, e olha o que tem gerado nos territórios e a nível nacional essa empresa, né? Mas acho que essa é a primeira constatação. Não é uma luta fácil que nós vamos estar enfrentando. Agora, ela já nos traz alguns acúmulos, né, de experiências concretas que nós temos realizado agora no último período, que quando o povo se organiza, quando o povo consegue se articular com diversas entidades, atores nas regiões, a gente consegue impor derrota à Vale. Vou citar o caso aqui, por exemplo, de Catas Altas recentes, né, onde a Vale, nessa mesma estratégia, de primeiro ter anunciado de querer minerar, de retomar a atividade das minas de Tamanduá e Almas, tem que ficar ao lado do Morro da Água Quente, quase no centro de Catas Altas. Isso ela anunciou em 2015, depois, de repente, chega de uma hora para outra com o processo de licenciamento nessas cavas. Então, o povo aguerrido ali no Morro da Água Quente, organizado no MAN, associado também com outras entidades, né, topou o enfrentamento, né, e com muita luta nós conseguimos, então, por derrota a Vale, e hoje não há, então, as licenças para a mina do Tamanduá e das Almas, né? Então, é uma conquista grande. Próprio agora, em São José, a Vale deu 20 dias, inicialmente, para a comunidade sair, para cessar a celebração na comunidade, na igreja de São José. E o povo aguerrido ali, todo mundo devoto de São José, pegou essa causa pelas mãos e falou: Vale, aqui você não entra, aqui você não pisa. Então, todo mês o povo mantém firme e pensando diversas atividades para dialogar com o distrito de Cocais, com o Barão de Cocais, mas principalmente como é que fortalece esse enfrentamento e apresentar perspectivas, né? Porque não dá para o que essa mineração vai causando nesses municípios. Alguns vão falar, mas gera renda, mas gera trabalho. Qual é esse trabalho que gera para a mineração? Qual é essa renda que gera para o município? Né? A renda super concentrada, que não é dividida. Então, acho que esse é uma questão fundamental. Acho que a Ana trouxe um elemento que nós temos que zelar, toda essa região. Como é que nós, então, se nós temos um inimigo comum, se é a Vale, destruindo Antônio Pereira, tentando destruir Morro da Água Quente, Catas Altas, agora com uma outra cava em Santa Bárbara, né? Cava de Capanema, em Barão de Cocais, com toda
violência que está sendo em Socorro e agora em São José de Brumadinho, como é que a gente se alia, então? Juntar essas comunidades e topar esse enfrentamento com essa inimiga em comum. Então, acho que esse é um passo fundamental para nós, e a gente ir além. Como é que a gente faz esse debate para além das nossas comunidades? Como é que a gente chega no centro do município, aponta as contradições, né? Desmascara essa falácia, todo esse investimento que a Vale faz na publicidade, nas propagandas, nos centros do município, para dizer que tem uma boa relação com as comunidades, né? Quando a gente vê concretamente, é tudo uma falácia, né? A tamanha violência que ela tem executado. E, principalmente, fazer luta. É só com luta que nós vamos mudar esse cenário. Então, nós tivemos uma experiência agora no dia 8, né, uma experiência vitoriosa. Fechamos por quase 5 horas as entradas da mina de Brucutu, né? O povo de Socorro, de Piteiras, de Vila do Gongo, algumas famílias também de São José de Brumadinho se somaram, e estamos conseguindo agora avançar com alguns pontos com a Vale. A Vale ainda mantendo esse escárnio, sendo irredutível. Por exemplo, a Herda pode colocar aqui, ela não querendo ceder coisa básica, como a renda mínima. A Vale tirou a comunidade de Socorro, todo o trabalho do povo, modo de vida, não tem ainda um prazo para retomada, apresentou agora, como a Herda falou, para 2029, está voltando para a comunidade, e aí não vai garantir a renda desse povo. Ela tira seu trabalho e não garante agora uma renda mínima para essa comunidade para sobreviver enquanto não volta a seu território. Então, ela não quer ceder com isso, entrou na justiça para retirada da renda mínima. E o segundo é a gente agora recusar esse cronograma escandaloso que foi apresentado. 9 anos para se descomissionar uma barragem de 7 milhões de metros cúbicos, né? Em 2 meses, a Vale tira essa serra toda aí, em tudo como que é canto, né? Vai demorar 8 anos para se comissionar uma barragem de 7 milhões de metros cúbicos, né? Então, está muito claro qual é o interesse dela. Não só em Socorro, em Antônio Pereira e também em São José de Brumadinho, é como que utiliza esse processo de evacuação a partir de um possível rompimento das barragens, né? Constrói essa narrativa, impõe essa lógica de terrorismo das barragens para tomar conta do território. O Socorro, então, tem vários projetos minerários avançando na região. Em São José de Brumadinho, uma região de interesse para ampliação da mina de Brucutu, e Antônio Pereira também, né? A Ana pode contar, você também está a par, outros projetos de mineração na região de Antônio Pereira já aparecendo. Então, essa lógica perversa que tem sido utilizada e que nós só vamos conseguir superar quando o povo estiver organizado e fazer luta a essa mineradora, ao Estado que se corrompe aos interesses dessa empresa também. Não é uma luta fácil, mas é uma luta necessária, e a vitória há de ser nossa, gente. Massa demais, Luiz. Bom, deixa eu agradecer ao Luiz aqui, a participação dele, fundamental, muito esclarecedora, muito lúcida com relação a esse processo de luta que está sendo construído nesse espaço aí, nessa linha que passa ali pela MG 129 em todos esses territórios. A gente vai voltar agora, vou voltar na ordem inversa, vou voltar com a Ana Carla para mais 5 minutos, para ela fazer as suas considerações finais. Ana, para você deixar aí mais um recado para a nossa luta, para essa luta que a gente está aí já há um tempo, e para depois a gente voltar e fechar lá com a Eva. Vai, com você. Bom, eu achei todas as falas super conectadas, né? A gente vê realmente como que essa relação ela está entrelaçada, né? Em todos os territórios, em todos os movimentos. Eu deixo aqui também, né, assim, para minha comunidade aqui de Antônio Pereira, que o que foi falado aqui é exatamente o que nós precisamos, é de uma comunidade unida e organizada. Eu acho que isso a gente ainda tem que pensar para além, né? É numa organização conjunta com essas outras comunidades. Como muito bem foi falado aqui, a gente precisa estar unido e organizado para vencer essa gigante. Eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, não é fácil,
A Vale, ela tem inúmeras estratégias, claro que ela sempre é uma atuação perversa de negar direitos, isso a gente tem visto a todo momento, mas também um pouco de esperança. Eu queria deixar essa palavra aqui. Quando a gente diz de resistência, não é só uma resistência vazia, mas não, a gente precisa resistir com o nosso pensamento em mudar essa mineração atual que não cabe mais, né, na sociedade atual. A gente precisa resistir, né, enquanto comunidade organizada, não aceitar os mandos e desmandos dessa mineradora. A gente precisa ter uma resistência aí, que a gente vê que é para além disso tudo, né, envolvendo cada vez mais, né, os movimentos sociais, o que a gente tem na nossa comunidade, e valorizar. Eu acho que é essa luta popular, a gente precisa valorizar e saber que o povo unido, ele tem uma força gigantesca. Então, eu queria, assim, finalizar com isso, dizer que aqui, Antônio Pereira, nós estamos num território de dor, sofrimento e morte, desde o início desse descomissionamento da barragem, e aqui, né, a gente tem um protagonismo muito grande das mulheres guerreiras que têm lutado bravamente, sabe, para que minimamente a gente consiga ter voz em todo esse processo. Então, a gente tem pedido cada vez mais a participação efetiva, né, da comunidade nos acordos com a prefeitura, com o Ministério Público, com a Defesa Civil, e a gente vai continuar nessa luta e nessa resistência aí, e caminhando cada vez mais juntos com essas outras comunidades. Eu acho que esse diálogo que se abre hoje pela Flama, que eu queria agradecer mais uma vez esse momento, é da gente estar fazendo essas trocas, né, tão importantes que a gente tem entre outras comunidades que também sofrem com as mesmas práticas perversas de violação de direitos, em todas as comunidades, né? Eu acho que é quase um etnocídio, né? Onde a vida não tem valor nenhum, o que a gente vê é cada vez mais o lucro, e nada fica no território, né? É um massacre mesmo. E é uma guerra, gente. Infelizmente, a gente não gosta de usar essa palavra, mas nós estamos em tempos de guerra. E eu acho que os soldados, o povo, se a gente se unir, a gente tem chances de vencer aí. Então, uma palavra de esperança é: se unam cada vez mais. A gente tem tentado isso na nossa comunidade e é o caminho. Luta, resistência e uma comunidade organizada. Obrigada. Bacana, Ana. Muito legal a sua fala. Muito obrigado. Boa noite. Vamos voltar agora com a Hélida. Hélida, para mais 5 minutos, para deixar o seu recado aí e para a gente poder, então, encerrar esse momento nosso aqui, dessa reflexão, dessa discussão sobre essas emoções forçadas. Eu falo que eu faço, né, que as minhas palavras é a Ana, porque a única forma, né, de a gente vencer, né, a gente fala que chama Vale de Dragão, né, a única forma de a gente vencer, né, esse dragão que é a Vale, é juntando mesmo força, indo para a rua, né, deixando o medo de lado, porque eu vejo aqui na comunidade, né, várias pessoas que no início, né, estavam lutando com a gente, acabou abandonando, né, a luta por medo, né, então, assim, a gente tem que romper, né, essa barreira do medo, ir para a rua mesmo, juntar, né, as comunidades, porque do jeito que foi colocado, né, aqui a gente vê em todos os lugares, a Vale utiliza a mesma estratégia. Então, é a gente conseguir, né, unir forças, principalmente, né, com essas comunidades que estão sendo afetadas como a gente, fazer essa troca de experiência para que a gente possa se fortalecer, né, como comunidade, para que a gente possa, né, avançar. Então, fica, né, o convite aí em aberto, né, a nossa comunidade de braços abertos, né, para trocar experiência, juntar forças, porque só assim a gente vai continuar seguindo em frente. Então, hoje a gente já convive, né, há 2 anos, né, de muita luta, mas também 2 anos de muita esperança, né, de retomar para a nossa comunidade. Hoje a gente vive, né, num cenário de uma lama invisível, essa lama, né, que vem destruindo sonhos, mas mesmo assim, né, a gente não se deixa bater. E eu falo assim que na nossa comunidade, o bacana é que a união faz a força e ao mesmo tempo, né, quando a gente vai desmotivando, vai perdendo o ânimo,
sempre tem um ali para que consiga, né, nos ajudar e a gente consegue, né, voltar e avançar. Então, assim, a gente vê, como a Ana, o Luiz, você mesmo falou, a participação das mulheres, né? Na nossa comunidade não é diferente, então a gente vê, né, muitas mulheres que eram dona de casa, ali no seu cantinho, e hoje foi para frente, assim, não tem medo, vai para frente, fala, luta, e sempre motivando, né, as pessoas a participarem mesmo. Então, a gente vê, né, aí nos encontros que a gente tem feito, nos bate-papo, nas reuniões que a gente tem feito, e até mesmo nos protestos que a gente tem feito, a participação em massa das mulheres. Então, eu falo que a união, né, vai fazer a força. Então, fica o nosso convite, né, desde agora, para todos participarem com a gente une força, né, para que a gente possa vencer, e daqui a algum tempo, né, se Deus quiser, a gente possa retomar para a comunidade de Socorro e continuar a nossa vida, né, porque ninguém pediu para sair. Então, o que a gente quer é só nossas vidas de volta, né, a gente quer parar com esse medo dessa lama invisível e ter a nossa rotina. Então, fico meu muito obrigada aqui para vocês, né, ter aberto esse espaço, né, para a gente falar sobre a nossa comunidade, e que vocês possam, né, cada dia mais, ter mais junto com a gente, fazendo, né, força mesmo, e que a gente vai para a luta mesmo, e que a gente não desista. A união faz a força. Obrigada. Com certeza, Hélida. Obrigado a você, parabéns. É um desafio gigante, como todos colocaram aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a presença. Eu dei uma olhada aqui, tem muitas participações aqui no chat. Obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que a Flama é uma entidade formada por diversos movimentos sociais, por sindicatos, pelo Sinasef, que é o sindicato ao qual eu pertenço, que é o Sindicato dos Trabalhadores do IFMG, pela do FOP, que é o Sindicato dos Docentes da UFOP, pelo Sindicato Metabase de Mariana, e por várias outras entidades que se somam a nós nessa luta pela sobrevivência nos espaços onde as pessoas se criaram, têm suas casas, têm suas terras, têm seus animais, e que estão sendo expulsos, estão adoecendo, infelizmente estão morrendo, por causa dos interesses em se minerar nessas regiões. A gente está na luta, a gente queria agradecer mais uma vez, e vamos em frente. Acesse as redes sociais da Flama, entre em contato conosco, e vamos lá. Obrigado, boa noite, até a próxima.